Fala aí, galera! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Renan. E galera, sejam então muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Chegamos à nossa sexta e última aula aqui do nosso mini curso preparatório para a primeira fase do exame de ordem da OAB na matéria de ética. A matéria mais importante da sua prova, com 8 questões que eu tenho certeza que você, ao longo de todas as nossas aulas, aprendeu os conteúdos e eventualmente vão cair, pessoal. Mas vão cair. Olha, eu garanto que uns 80, 90% do que eu falei aqui para vocês ao longo desse mini curso vão cair na sua prova. E por que eu sei disso? Porque, pessoal, nós temos um método, e esse método é justamente para fazer um raio-x, nós elaboramos, né, fazendo um raio-x de todas as provas que eventualmente caíram até hoje, vendo os assuntos mais corriqueiros e principalmente como a banca exige de você para você fazer uma boa prova. E isso a gente aplicou tanto na primeira quanto na segunda fase. Na segunda fase é ainda mais específico e dando profundidade somente naquilo que tem recorrência e que realmente cai e da forma como o OAB cobra para que os alunos que nos acompanham aí possam pontuar, tá certo? Então, esse nosso método que você aprendeu um pouquinho, não, mas foi só uma aula. Não, foi uma aula sim, talvez, mas só baseado justamente naquilo que é importante para a sua prova, ignorando aqueles conteúdos que, ao menos em termos de recorrência, e não em termos do que a gente acha que é importante ou não, mas sim em termos avaliativos, aquilo que mais cai, podem ser então deixados de lado, uma vez que ela tem costume, a banca aqui, de cobrar sempre as mesmas coisas. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar então de um tema que também talvez é meio bobinho, mas que também já caiu muito em termos de prova da OAB, qual seja, então, quando a gente trata a respeito da relação com o cliente, entre o advogado e o cliente, e o dever de urbanidade, tá certo? Então vamos lá para começar a nossa aula sem firulas, sem enrolação. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que esses deveres éticos que estão aí e que a gente já viu que o advogado tem que observar sob pena, inclusive, dele ser sancionado e ter praticado muitas vezes aí uma infração. Então, todas essas situações que a gente viu não são apenas recomendações para que o advogado seja educado, tenha um tratamento polido com as pessoas, seja um gentleman. Não. É necessário que o advogado, então, siga essas regras éticas, por isso que nós temos também um estatuto, um código de ética e um regimento, né, para prever justamente situações que o advogado deve então pautar a sua conduta, mas além disso, pessoal, esses deveres éticos do advogado, além de ser recomendações de bom comportamento, então, são também normas jurídicas, dotadas, portanto, de obrigatoriedade, que devem ser seguidas, então, justamente pelo advogado, sob pena de, como a gente viu na última aula, ter aí eventualmente praticado uma infração disciplinar e ser punido conforme as condutas lá que a gente viu. Então perceba que quando a gente fala, né, de um assunto parece bobo, né, das regras, do dever ali de ser ético com o cliente, do dever de urbanidade, perceba que na verdade se tratam de regras deontológicas, o pessoal da filosofia aí, né, gosta bastante, mas são regras de valor, são conteúdos então que determinam, pessoal, que são aplicados especificamente para determinadas classes de pessoas, classes profissionais, classes então que vão estabelecer a forma como essas pessoas que participam então desse meio devem se portar justamente frente a outros profissionais da mesma categoria e também com todas as demais pessoas, clientes, serventuários da justiça e enfim, tá certo? Então perceba que nesse caso aqui, essas regras éticas possuem também força normativa, assim como determina a lei, né, que é o nosso estatuto, o regulamento geral, o nosso código de ética e disciplina, todos esses, então, são formas de positivar quais são essas regras que o advogado deve seguir também, tá certo? Muito bem, então, de certa forma, como eu disse a vocês, não precisaria, em tese, né, existir aqui a disposição positivada, né, transcrita no código aqui, dessas regras éticas. Mas, como eu disse a vocês, no plano do dever ser, sequer deveriam haver infrações, né, muito menos sanções, porque, em tese, no dever ser, as pessoas não precisariam de penalidades, não precisariam de infrações contra elas. Elas, por si próprias, agiriam da forma correta. Mas em sociedade, para que a gente possa conviver em sociedade, nós fixamos então limitações, infrações, que para que as pessoas que pratiquem aquelas
aquelas condutas sejam excluídas da sociedade, no caso de crimes, mas no caso aqui da OAB, elas também venham a ser punibilizadas, sejam com censura, suspensão ou exclusão. Então a ideia aqui por trás é justamente essa. E no caso do código aqui, da mesma forma. Então ela representa não somente regras de convívio, mas também a infração a esses preceitos pode resultar também na prática de uma infração e, eventualmente, a aplicação de uma sanção disciplinar, tá certo? Mas, no geral, aqui, quando a gente está falando em termos de OAB, a gente está falando justamente de regras na atuação do advogado, no exercício da sua profissão e como ele deve se pautar com ética, com moralidade, frente ao seu tratamento, então, com os seus clientes e em relação, né, a todos os aspectos de todas as pessoas que o advogado eventualmente conviva aí, devendo sempre estabelecer esse dever de urbanidade, de cordialidade, para justamente com que essa profissão que é exercida pelo advogado possa ser de fato então um sacerdócio assumido por ele, uma missão de vida estabelecida em prol da justiça, da moralidade, dos bons costumes e justamente da liberdade das pessoas, mas também para que o advogado também paute este seu exercício nessas regras, então, de respeito aos demais profissionais que também integram esta categoria. Tá muito bonita essa aula hoje, né? É muito filosófica. Olha só, tem um sabor aqui de. Tem um Nietzsche aqui, eu tô sentindo um Kant aqui, ó. Uma regra aqui de moralidade, talvez. Mas eu não vou me adentrar, é óbvio, nessas situações. Vamos só para aquilo que realmente cai. E são poucos os assuntos que a gente vai ver. Talvez nessa aula aqui vai ser a menor nossa, a menor de todas as nossas aulas, se é claro, o teacher aqui não ficar te enrolando. Mas vamos adiantar então para que a gente possa matar e você estudar eventualmente as outras matérias aí. Porém, como eu disse a vocês, em regra, essas situações aqui éticas não precisariam estar previstas no nosso código, porque no plano do dever ser as pessoas já agiriam assim. No entanto, quis aqui o legislador ordinário, então, sair dessa análise meramente romântica de que o homem é o lobo do próprio homem, essa análise romântica de que o homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe. Essa ideia russoniana de que todo mundo lá no plano, em tese, né, do direito natural, todo mundo é bonzinho, mas a sociedade maléfica torna as pessoas ruins e para isso a gente precisa de regras de condutas. Muito bem. Então quis o legislador sair dessa análise romântica de que todo mundo é bonzinho? Não. As pessoas são ruins. O homem é lobo do próprio homem. Então nesse sentido nós precisamos justamente fixar regras de condutas para que as pessoas em geral, e no nosso caso aqui os advogados, balizem a prática da sua atuação ou o exercício da sua profissão justamente por esses critérios pautados na ética, na moralidade e uma série de outras situações frente justamente a essa relação do advogado que ele tem com o cliente, com demais serventuários da justiça e com outros profissionais, colegas de mesma classe, tá certo? Muito bem, então o capítulo 6, especificamente o artigo 44 do nosso estatuto, define lá que, do estatuto não, do nosso código de ética, aqui a gente vai falar do código de ética, vai definir então que a conduta do advogado, né, com o seu cliente, ela deve ser pautada, né, justamente na mesma vertente em que ele trata os demais serventuários da justiça, os pares, né, os demais advogados. Então ele deve tratar de forma urbana, cordial, gentil, educada todas as pessoas, e não só o cliente que está pagando ele. Então todas as pessoas que ele tem contato justamente devem e merecem esse respeito, conforme determina então o próprio código de ética, tá certo? Muito bem. O artigo 44, então, vamos fazer a leitura dele para ver o que ele determina ali. Ele especifica assim, ó: deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. Então é óbvio, ele vai atuar aqui com urbanidade, cordialidade, gentileza, educação, mas ele pode exigir isso também, tá certo? Então lá na aula 1 a gente falou das prerrogativas, que o advogado ele podia se ausentar, né, sem pedir licença, podia levantar em audiência, mas o código de ética vai um pouco contrário a isso e fala justamente que ele deve preservar por justamente essa educação frente às demais pessoas e exigir que também outros colegas de classe tenham este mesmo comportamento, tá? Então, essa urbanidade que eu estou ressaltando aqui para vocês, ela justamente significa essa civilidade, essa cortesia, tá? Que é um conceito ético, é claro,
mas que ele deve fazer parte, pessoal, da vida de toda e qualquer pessoa. Então, hoje, abrindo parênteses, hoje a gente tem uma visão muito deturpada, né, que crianças mal educadas muitas vezes é culpa da escola. E quando a gente, na verdade, olha a fundo essa situação, principalmente da educação brasileira, o que a escola faz é escolarizar. Então, é ensinar português, matemática, línguas, eventualmente biologia, história, geografia. Quem dá educação são os pais. Então, a escola está invertendo os papéis. A escola não tem que dar educação, ela tem que escolarizar. E sim, a responsabilidade por dar educação aos filhos cabem aos pais. Então, como eu disse, num plano romântico, a gente precisaria sequer estabelecer isso aqui, porque as pessoas naturalmente já seriam educados, cordiais, gentis, mas não são por natureza, então a gente precisa estabelecer essas regras aqui, tá certo? Muito bem. Então, há uma relação, quando a gente fala do nosso caso, advogados, vocês que eventualmente serão aí também. Quando a gente fala do tratamento com o nosso cliente, a gente está falando também de uma relação de confiança. Então, quando a pessoa te procurar no teu escritório, quando a pessoa quiser contratar os teus serviços, lembre-se que nós estamos diante de um mercado gigantesco, com mais de, salvo engano, a última vez que eu vi tinha mais de não sei quantos milhões de advogados inscritos nas seccionais de todo o Brasil, e hoje os últimos números que eu tenho acompanhado é que no Brasil nós temos mais de 1.400 universidades que oferecem o curso de direito. Então perceba que é um curso que cada vez mais tem se tornado amplo, acessível a todas as pessoas e mais pessoas estão fazendo. E aí, eventualmente, o que nós temos? Lei da oferta e procura. Nós talvez não temos uma demanda tão grande de mercado e nós temos mais profissionais. Então, cada vez mais vai ficando mais concorrido o mercado. E aí é que tá, se a pessoa mesmo assim te procura como um profissional, você deve pautar essa escolha dela com zelo, prestando o máximo de assistência que você puder e respeitando essa decisão que ela teve foi justamente de procurar os teus serviços. Então, quando um cliente te procura, ele está estabelecendo justamente essa questão de confidência, de confiança que ele tem com você e entendendo que você tem condição de representar os interesses dele conforme da maneira, né, que ele objetiva muitas vezes conseguir o seu pleito e ele entende que você é a pessoa que vai conseguir fazer isso. Então, o objetivo aqui do advogado, é claro, é representar o cliente, porque afinal é o advogado que possui o ius postulandi, mas também é exercer essa sua profissão com todo o compromisso e com todo o dever também de urbanidade que o advogado ele deve tratar e receber de forma igualitária essa atenção, né, com as pessoas, com seus clientes e com todos os demais colegas e autoridades funcionários aí que eventualmente ele tenha contato em juízo. Então o advogado ele deve executar esse serviço sempre na condição de defensor, se empenhando, né, claro, na causa desse seu cliente para que ele também se sinta amparado, muitas vezes em regular, né, a resolver o seu problema frente aí a tantas dificuldades que muitas vezes ele tem para resolver aquela situação. Então, até eu, início de carreira, é um diferencial, pessoal, principalmente para vocês que vão iniciar a carreira. Advogados que talvez estão em mais tempo por conta de uma grande agenda de clientes que às vezes já possuem, né? Muitas vezes não consegue dar aquele amparo, aquele apoio que aquela pessoa muitas vezes precisa. E é você, talvez no início de carreira, que vai dar essa atenção realmente, pegar o advogado no colo, pegar o cliente no colo e resolver o problema dele. E é inclusive uma frase que eu sugiro que você fala, porque meus clientes sempre sentiam essa confiança em mim. Então a pessoa chegava em mim, dizia qual era o problema dela, e aí quando eu vinha que eu tinha competência e sabia como resolver aquela situação, e isso é importante também, porque quando você não se achar capaz, você tem que deixar isso claro. Mas quando eu sentia essa confiança, eu falava: ó, então agora vai para sua casa, assina aqui, é claro, procuração, vai para sua casa, fique tranquilo, e a partir de agora, esse problema seu passa a ser meu. Então você fica tranquilo, eu vou resolver isso para você. Então é por isso que a gente pode cobrar honorários, é por isso que eventualmente o cliente se sente confiante em entregar nas nossas mãos um problema que para a gente às vezes é pouco, às vezes é fácil de resolver, mas para aquele cliente parece o fim do mundo. Então é justamente esse dever de urbanidade, de relação que você deve ter com o seu cliente, mas também com todas as pessoas que compõem aqui, como eu já disse várias vezes, esse meio que nós convivemos, que é o meio judicial. Daí, tá certo? Muito bem. Então, o Código de Ética e Disciplina, ele vai então estabelecer justamente um capítulo especial para tratar então desse dever de urbanidade do advogado. E ele especifica isso lá no capítulo 3, ao estabelecer então os parâmetros para essa relação com que o advogado deve ter com o seu cliente. O artigo 10, por exemplo, do Código de Ética, ele vai salientar que a relação
entre o advogado e o seu cliente se baseia justamente, como eu disse, nessa confiança que um tem com o outro recíproca. Então, o cliente confia em você para resolver o problema, mas também você confia nele para te falar a verdade, para eventualmente pagar os seus honorários aí. Então, é preciso que haja essa confiança recíproca entre vocês. Então, se o advogado, você, né, para quem eu estou falando, sentir que muitas vezes essa confiança está faltando, então é muitas vezes recomendável que você externe isso, né, ao cliente e não deixa, né, eventualmente surgir nenhuma dúvida. E nesse caso, se ainda assim persistir essa situação, né, de que você não sente confiança no seu cliente, que não está falando a verdade ou que está omitindo situações, você pode muitas vezes também subestabelecer esse mandato com ou sem reserva de poderes, se, né, você entender que o cliente vai continuar muitas vezes te ocultando situações. Então você demite o seu cliente aí, tem essa liberdade também. Isso é uma das coisas mais interessantes, porque se você não se sentir confortável com uma situação, você pode sim solicitar a exoneração muitas vezes de um caso, pedir para sair, né, de um caso, renunciar ao seu mandato e literalmente aí despedir o seu cliente, falar: eu não quero mais advogar para você, a gente está tendo um conflito aqui, então para preservar, né, a moralidade aqui entre a gente, a ética, a cordialidade, a urbanidade, eu prefiro renunciar do teu mandato e você arruma outro defensor para você, tá certo? Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai ver que o artigo 12 do nosso Código de Ética, ele estabelece também justamente essa situação no caso de desistência da causa. Então, tenha havido ou não, né, a extinção do mandato do advogado, ainda assim, se o advogado por qualquer situação, seja porque ele não está se dando bem com o cliente, seja porque o processo do cliente acabou, independente, se houver a extinção do mandato, ainda assim, o advogado ele estará obrigado a devolver eventualmente, né, todos os bens, valores, documentos que eventualmente foram confiados a ele pelo cliente e que estão ainda em seu poder. E da mesma forma, ele deve prestar contas a esse cliente, sem, é claro, prejuízo aí dos seus honorários devidos que ele vai poder requerer proporcionalmente conforme os serviços que forem prestados. E lembra lá quando a gente falou na última aula das infrações, que o advogado que não presta contas, ele vai poder ser suspenso e essa suspensão vai poder durar, pessoal, enquanto ele não prestar contas para o cliente, podendo exceder inclusive aquele prazo de 12 meses que a gente tinha comentado. Contudo, como eu disse, se eventualmente o advogado faz isso, apesar de ter que devolver essas coisas para o cliente, ele é óbvio vai receber aí os valores que eventualmente são proporcionais ao serviço, né, ao trabalho que ele eventualmente despendeu. Afinal, ninguém trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça, que dirá o advogado. Então ele vai poder exigir do cliente proporcionalmente o serviço que ele prestou. Ainda em relação, então, a essa situação, né, esse dever ético do advogado, o artigo 14, então, do Código de Ética, ele vai definir que o advogado ele não deve aceitar procuração de cliente que eventualmente já tenha advogado constituído, sem que haja, é claro, prévio conhecimento desse advogado que já estava constituído. Salvo se houver, né, algum motivo relevante ou justificável para a adoção dessa medida judicial urgente e inadiável, tá certo? Então, se o advogado, o cliente procura você, você questiona ele: você já tem advogado? Ele fala: tenho. E aí você comenta e fala: então, ou você entra em contato com ele, ou eu vou entrar em contato com ele e avisar que eu não posso assumir esse seu mandato enquanto ele não renunciar, justamente por uma questão de ética aqui e de respeito também a esse outro profissional. Outro aspecto bem importante diz respeito justamente à renúncia do mandato pelo advogado. Nesse sentido, o artigo 16 do nosso Código de Ética ele vai falar, então, que sem que seja feita qualquer menção que justifique o motivo da renúncia, não precisa o advogado fazer isso. Se, como eu disse, o advogado ele entender que está faltando para com o cliente aquela reciprocidade na confiança, o advogado ele pode pedir aí a extinção do seu mandato. Ele fala: ó, não quero mais advogar para você, toque seus documentos, me paga proporcionalmente o que você devia e a gente encerra por aqui e você procura outro advogado, tá certo? Então o advogado ele pode fazer isso aí. Só que a responsabilidade do advogado vai se encerrar somente após o prazo de 10 dias, sob pena do advogado praticar aí infração ao estatuto da OAB. Então, se o advogado ele quiser renunciar do mandato, ele tem liberdade para isso? Tem. Ele não é obrigado a ficar numa causa ou atuando para um cliente se o cliente muitas vezes quer que ele faça algo de errado ou se eventualmente ele entrar em conflito de interesses aí com esse cliente. Então ele pode renunciar desse mandato,
receber eventualmente proporcional ao trabalho despendido. E o grande o grande quê aqui da questão é que, ainda que ele faça isso, durante o prazo de 10 dias após a renúncia desse mandato, ele ainda vai continuar advogando. É por essa razão que o parágrafo 3º lá do artigo 5º do Estatuto vai ressaltar que o advogado, então, que renuncia a esse mandato, ele vai continuar atuando pelo prazo de 10 dias, contados, né, desde a notificação do cliente. Então, o advogado não quer mais atuar, ele notifica o cliente. Os 10 dias após a notificação desse cliente, o advogado ainda estará responsável pela sua defesa, pelo seu mandato, eventualmente no processo aí. Esse período, né, ele é necessário de 10 dias, justamente para que o cliente, então, ele tenha condições, pessoal, de procurar outro defensor. Então, ele toma conhecimento que o advogado não está mais defendendo a causa dele e ele precisa correr atrás do prejuízo e ir atrás de outro profissional que possa, então, continuar em prol aí, né, continuar defendendo aqui os seus interesses, tá certo? Justamente em substituição a esse outro advogado que renunciou do seu mandato. Da mesma forma, sabe que o advogado, ele vai responder também por qualquer prejuízo que eventualmente ele cause ao cliente ou a terceiro nesse período de 10 dias que eu citei para vocês, desde que, é claro, ele aja com dolo e culpa. Então o advogado, pedi a renúncia lá do meu mandato, tá valendo? Não, se ele causar algum dano aí, desde que seja culposo ou doloso, ao cliente no prazo de 10 dias, ainda assim ele vai responder aí também, tá certo? Inclusive com infração ao nosso estatuto da OAB. Com a consumação do prazo de 10 dias, aí sim, pode ser eventualmente dispensado o advogado da sua responsabilidade, mas ainda assim, esse prazo de 10 dias pode também ser dispensado se antes do escoamento desses 10 dias, esse advogado que pediu a renúncia do mandato for substituído. Então ele tomar conhecimento lá de que o cliente de pronto, imediato, no dia seguinte em que foi notificado, já nomeou outro defensor constituído. Então nesse caso não precisa guardar os 10 dias, já que o cliente arrumou um outro advogado para defendê-lo, que é o que geralmente acontece daí, tá certo? Então nessas situações, então, para evitar qualquer prejuízo ao advogado, em havendo a substituição dele por outro, não há que se falar então no escoamento do prazo de 10 dias. Mas consuma-se então a renúncia quando esse cliente eventualmente for comunicado, né, judicial ou extrajudicialmente aí, tomar conhecimento da renúncia do mandato, escoar o prazo de 10 dias e aí, a partir disso, fica o advogado exonerado aí de cumprir com as suas obrigações frente a esse cliente, tá certo? Muito bem. A partir de agora, então, nós veremos então situações onde essa renúncia ao mandato, né, do advogado ao cliente que veio, te procurou, te contratou, mas você quer renunciar, você não quer mais advogar para aquele cliente. E nós veremos então essas situações em que isso é permitido, justamente porque a renúncia do mandato, como eu disse, ela é uma faculdade atribuída aqui ao advogado. Então, ela é uma imposição ética em determinadas situações, mas também é uma faculdade dele em alguns casos. Renan, quais são essas situações, então, onde o advogado vai pedir a exoneração aqui desse seu serviço, onde ele vai poder aqui solicitar a extinção desse mandato, dessa procuração, porque ele não quer defender mais o seu cliente? Primeira situação, se o cliente tiver omitido, muitas vezes, a existência de outro advogado já constituído. Então, no mesmo tempo, o cliente contratou você e contratou um outro advogado e não informou nem você e nem o outro. A partir do momento que você toma conhecimento, você pode então pedir também da mesma forma a extinção aqui desse seu mandato, a renúncia aqui desse seu mandato. A outra situação é, se durante o patrocínio aqui da causa, né, que você está defendendo desse cliente, sobrevier conflito de interesse, então, de você com esse seu cliente. Devendo, muitas vezes, você vai ter que optar, né, entre o sigilo profissional e o resguardo, né, da manutenção desse mandato. Então, nessas situações aí, em que há muitas vezes conflito, né, de interesse ou conflito de mandato entre clientes diferentes, nesse caso aqui você tem que optar por um dos dois mandatos, ou com qual que você vai continuar renunciando com o outro. Então você tem um cliente que é marido e mulher, os dois são seus clientes, tinham uma empresa ou algo nesse sentido, e aí os dois separam. E aí ambos têm leads diferentes, mas os dois têm atritos um com o outro e pede muitas vezes para você tomar partido. Então, nesse caso, para evitar essa situação, você pode renunciar ao mandato de um
e continuar só no interesse na defesa dos interesses do outro. A outra situação que permite também a saída aí do advogado da defesa do cliente é no caso, então, de que o advogado conclui que muitas vezes a causa que ele está defendendo é contrária à ética, à moral ou à validade de um ato jurídico que ele tenha eventualmente colaborado. Então, se o advogado ele recebe uma proposta indecorosa e diz sequer uma resposta de João. Eu é um pedacinho aqui da música Faroeste Caboclo, me animei, mas vamos lá. Então, se o advogado recebeu uma proposta indecorosa, uma proposta aí ilícita, ele pode também falar, não, falar, amigo, desculpa, a gente tá no Brasil, a maioria das pessoas faz as coisas erradas, mas eu não. Eu não vou me pautar por esse tipo de atitude, então eu prefiro que você procure outro profissional, um advogado daí criminoso, e faça isso que você está pedindo, mas eu não vou fazer isso que você está solicitando, ok? O advogado ele também vai poder pedir também a saída dele, né, da defesa desse cliente, se o cliente muitas vezes também impuser a condição dele ter que trabalhar com um outro advogado que esse cliente escolha. Então o advogado te procura e fala, ó, quero que você faça tal serviço para mim, mas parte desse trabalho já está sendo feito pelo outro advogado lá, eu preciso que você trabalhe junto com ele. Então o cliente pode impor isso a você, a exigência de você ter que trabalhar, então, com um advogado que ele indicou? Não, o advogado não tem essa obrigação, ele também pode renunciar a isso, conforme determina o artigo 24 do nosso Código de Ética. Da mesma forma, se sobrevier interesse, então, conflitoso entre os seus constituintes. Então, nesse caso, também deve o advogado optar por um dos mandatos justamente para preservar aqui o seu sigilo profissional, tá certo? Muito bem. Agora, então, a gente vai tratar de situações onde ocorrem treta, assim, ó, entre advogado e cliente. Então, nesses casos, o artigo 20 do nosso Código de Ética estabelece que, vamos lá para a leitura, sobrevindo conflitos de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á próclise, mesóclise e ênclise. Caber-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando sempre o sigilo profissional. Então, como eu ressaltei agora há pouco para vocês, em havendo conflito de interesses entre clientes, nesse caso o advogado ele vai poder renunciar dessa situação aí também, ou caso o próprio advogado, né, tenha alguma treta, algum problema com o cliente, aí ele vai poder também fazer renúncia deste mandato, tá certo? Então, a importância disso aqui é muito grande justamente para que o advogado ele tenha autonomia e independência aí no exercício da profissão. Já no que tange a renúncia do mandato no que concerne muitas vezes ao que ofende a ética do advogado, pessoal, saiba que o artigo 23, então, do Código, ele destaca que também é um direito do advogado ele assumir a defesa criminal ou então renunciar muitas vezes disso. Então, muitos advogados às vezes não se sentem confortável em muitas vezes assumir o mandato de cliente criminal, por às vezes a prática de um crime que o ofende aquilo que o advogado acredita. Mas nesse caso, o advogado ele pode tanto renunciar como também fazer a defesa desse cliente, uma vez que ele pode atuar nessa causa sem considerar também as suas próprias opiniões quanto ao ato praticado pelo acusado. Lembre-se que nós, como advogados, não defendemos o crime praticado, e sim defendemos o criminoso aqui no caso, né? A gente está defendendo se o processo vai respeitar o devido processo legal, se eventualmente todas as prerrogativas desse cliente serão obedecidas, justamente então para que seja preservado também todos os direitos dele e o devido processo legal. E no final, pessoal, alguém vai ter que fazer a defesa. Então que seja você que eventualmente for nomeado aí para fazer a defesa e também aprender e também receber por isso, tá? Saiba também, pessoal, que não há nenhuma causa criminal indigna de defesa. Então, deve ser garantido a todos, né, como eu disse, um tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana. Então, independente do crime que o advogado praticou, ele vai ter que ter uma defesa, alguém vai aceitar defendê-lo no processo, justamente porque senão o processo não tem validade. Então, nesse caso, por mais que às vezes ofenda a sua moral, a sua ética, lembre-se que você não está defendendo a atitude que o cliente praticou, o crime que ele praticou, mas sim você está defendendo o direito, né, a pessoa, todas as suas prerrogativas, o contraditório, a ampla defesa, e que seja observado todos os procedimentos legais para que eventualmente isso aí tenha validade, tá? Além disso, o artigo 24 aqui está repetindo,
O advogado não sujeita a imposição de cliente que pretenda ver com ele autuado outros advogados. Isso aqui eu já falei, não sei porque está no slide aqui, mas enfim, vamos avançar. O inciso 25, então, do nosso Código de Ética e Disciplina, ele vai ressaltar que é proibido também o advogado, pessoal, ele funcionar simultaneamente como patrono e preposto do empregador do cliente. Então, nesse caso aqui, o artigo 25, ele fala de forma bem clara isso aí, que o advogado não pode assumir o mandato de pessoas que tenham interesses conflitantes. Então, não posso, ao mesmo tempo, naquele exemplo do marido e da mulher, vamos supor que um entra com uma ação de divórcio contra o outro. Então, nesse caso, eu não posso defender os dois porque eles têm interesses antagônicos. E aqui, quando ele fala, né, de patrono e preposto do empregador, é a mesma coisa. Ele não pode defender o interesse aqui das duas partes. Para a gente finalizar, o artigo 26, então, do nosso Código de Ética vai definir, então, em relação ao subestabelecimento. Eu falei de forma bem breve com vocês, mas saiba também que o Código de Ética estabelece isso aqui, que é também um direito do advogado, ele renunciar ao mandato, ou então ele fazer o subestabelecimento, ele transferir esse poder dele para outro advogado, por alguma impossibilidade que o advogado tenha. Então, às vezes, o advogado está viajando, tem uma audiência para fazer. E aí, esse advogado que vai no lugar dele precisa ter ali uma procuração ou algo nesse sentido. Ou um mero termo de subestabelecimento. E aí, esse subestabelecimento pode ser com ou sem reserva de poderes. Se for com reserva de poderes, o advogado ele vai transferir, então, o compromisso, né, que esse outro advogado vai participar da audiência para ele, mas ele vai continuar também com poderes para defender esse cliente. Agora, se ocorre um subestabelecimento sem reserva de poderes, o advogado está simplesmente renunciando do mandato e transferindo toda a responsabilidade desse cliente para esse novo patrono daí, tá certo? Então, nessas situações também percebam que é um direito do advogado justamente fazer isso, desde que, é claro, ele seja remunerado proporcionalmente pelos valores aí que eventualmente ele recebeu, tá certo? Como eu disse para vocês, essa aqui seria uma aula bem mais enxuta. Então eu finalizo a aula aqui, pessoal, para vocês. No material de apoio também eu coloquei lá umas 2 questões sobre esse assunto. Não vou fazer a leitura aqui de questão justamente para não prolongar essa aula. A finalidade foi fazer ela o mais objetiva possível, embora pareça um assunto bobinho, né? Saiba que ele também tem uma recorrência, então por isso que é importante a gente falar. E eu finalizo aqui, ó, esse nosso mini curso. Eu espero de verdade, pessoal, que você tenha aprendido, tenha evoluído aí o seu conhecimento em relação à matéria de ética, que é muito importante, que você revise os artigos, a literalidade da lei é importante, mas se ficar algum assunto em dúvida, recorra ao nosso material e reveja isso, pessoal, reveja, porque em boa parte das vezes em que eu vi alunos reprovarem na primeira fase, são alunos que reprovam por uma, duas, três questões. Na regra geral, fica muito próximo. E aí, você vai ver o gabarito da pessoa, são justamente as 2, 3 questões de ética que faltaram. Então nós estamos, sem dúvida alguma, na matéria mais importante da sua prova. É claro que tributário, penal, processo penal é importante também, mas aqui você tem que saber tudo. Matamos todas as peculiaridades daquilo que realmente tem recorrência em ser cobrado na FGV e que eu garanto para você que boa parte desses assuntos vão estar na sua prova. Para mim foi um prazer, é sempre um prazer saber que toda essa brincadeira aqui que às vezes a gente faz, conforme de descontrair, eu sei que muitas pessoas estão me assistindo no final de um dia cansado de trabalho, às vezes estão me assistindo no fim de semana, às vezes o filho está dormindo, o marido está dormindo, e talvez de madrugada você está aí estudando, me assistindo, e é justamente para essas pessoas que eu tiro também meu esforço para poder vir aqui oferecer esse conteúdo de forma gratuita, porque eu sei que de alguma forma o meu trabalho está de alguma forma te ajudando aí a ser uma pessoa melhor, a estudar e atingir esse objetivo que é a aprovação. E é uma satisfação muito grande quando a gente sabe que o aluno que se empenha, se dedica, ele vai utilizar tudo isso aqui que a gente falou, todo esse conhecimento, justamente para esse objetivo que é a aprovação. Eu finalizo então esse nosso mini curso aqui com uma frase para a gente não perder o costume, uma frase do provérbio chinês que diz assim: o homem que removeu a montanha começou carregando as pedras. Repito, o homem que carregou a montanha começou carregando as pedras. Então as pedras são os dias que você continua estudando aí e a gente com certeza vai conseguir remover essa montanha do seu caminho, que é essa FGV, para que você possa garantir a tua prova da primeira fase, a prova da segunda fase e ver seu nome naquele edital e que todo esse esforço vai valer a pena quando isso acontecer, tá certo? Se possível, dê uma olhada nos demais cursos também, o nosso mini curso de tributário, que foi feito com muito carinho também, o nosso mini curso de penal, o nosso mini curso de processo penal, tá certo? Tenho certeza que todas essas matérias vão te ajudar muito e ao que depender de mim, aos que vão fazer tributário na segunda fase, eu aguardo vocês do lado de cá, porque
justamente toda essa descontração que a gente teve aqui também, nós fazemos nas aulas de tributário, e eu mostro sempre que tributário pode ser sim uma matéria bacana, desde que você esteja diante de alguém que tem amor naquilo que faça e que vai ensinar vocês da mesma forma e através de um método específico, como que você pode também garantir não só sua aprovação na primeira, mas também na segunda fase do exame de ordem do OAB. Então, os que vão fazer a segunda fase em tributário, eu espero vocês do lado de cá. Nos demais, aproveitem todos aí uma boa prova, que essa primeira fase seja uma prova que realmente caia aos conhecimentos que você estudou e que você consiga atingir no mínimo os 40 pontos necessários. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!